Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Rick aqui mais uma vez, e hoje eu venho dar continuidade a essa série de vídeos onde eu tenho falado por que eu saí da denominação Maranata. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o presbitério. Falei que o presbitério não tem nenhum suporte bíblico. Esse governo global, ele é simplesmente mais uma adaptação do catolicismo. E que ele não deve ser praticado pelas igrejas, porque a igreja ela deve ser local. O Espírito Santo ele atua sobre a vida de cada um dos integrantes do corpo. E a direção da igreja ela vem da palavra de Deus e do Espírito Santo. E hoje eu quero dar continuidade a essa série, mas antes disso eu quero fazer um esclarecimento. Se você é da Maranata e você está vendo esse vídeo, entenda uma coisa. Eu não estou aqui para atacar pessoas. O que eu estou fazendo aqui é abrindo a palavra de Deus e comparando com aquilo que tem sido praticado nessa denominação. E a gente precisa escolher, chega uma hora que a gente precisa escolher. A gente quer viver a palavra de Deus ou a gente quer viver a tradição dos homens. Também quero agradecer aqui o irmão Alexandro Pieroni. Ele entrou em contato, ele mandou por um comentário no YouTube, ele falou sobre, pediu para fazer um vídeo sobre consulta a palavra no batismo. Ou seja, lá na Maranata, quando as pessoas vão se batizar, precisa se passar por uma consulta à palavra para que elas possam ser aprovadas ou não para o batismo. Mais um equívoco, mais um erro da Maranata que eu vou tratar aqui em vídeos futuros. Vou fazer um vídeo específico sobre a consulta à palavra. Uma das coisas mais esquisitas que eu já vi na minha vida e que não poderia estar mais distante da palavra de Deus do que tudo que eu já vi. Muito, muito estranho. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre hierarquia na igreja e títulos. Será que a palavra de Deus suporta isso? Ou será que mais uma vez nós estamos trazendo uma tradição que é católica, que é humana e que não tem nenhuma validade? Então vamos ver, vamos abrir a palavra de Deus, vamos olhar se esses títulos, né, se essas hierarquias que existem ali na Maranata, elas têm algum suporte bíblico. Quero convidar você aí a abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 23. Só para vocês entenderem, na Maranata existe uma hierarquia. A pessoa começa como obreiro, depois ela passa para diácono, depois ela passa para ungido, depois ela passa para pastor, e acima de todo mundo está alguém que se parece com um ofício do Papa, né? Eles têm um título de presidente, que é o senhor Gideu Tigueiros. Eu quero mostrar para vocês hoje que a palavra de Deus não suporta nada disso. E que na verdade isso é algo que foi advertido pelo Senhor para que os discípulos não pudessem viver esses tipos de coisas. Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E eu quero começar aqui já no versículo 1, e nós vamos fazer uma coisa, nós vamos ler um pouquinho, nós vamos meditar nesses versículos, para que a gente possa entender o que o Senhor Jesus estava falando aqui. Então vamos lá, Mateus 23, versículos 1 ao 11, e a palavra começa dizendo assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então ali na liderança dos judeus ali daquele tempo, na cadeira de Moisés, que era o que trazia, né, as leis para o povo, aquilo que Deus falava, estão sentados os fariseus e os escribas. Esses homens lideravam o povo. E a palavra continua dizendo: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então aqui, primeiramente, o Senhor está denunciando a hipocrisia
daqueles líderes ali. Eu não estou falando aqui de pastores da Maranata, não. Primeiro eu estou falando desses fariseus aqui, porque o Senhor aqui está fazendo um ponto, ele está fazendo uma comparação entre aquela liderança e o que seria a liderança dos apóstolos. E a palavra continua dizendo aqui: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Agora o Senhor aqui está falando sobre a vaidade desses líderes judeus. Está falando aqui de roupas especiais que eles vestiam, que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga. Quem não sabe o que é a sinagoga, é como se fosse uma igreja dessa moderna. Eles amavam estar lá na frente. E também eles amavam os títulos, Rabi, Rabi. Eles gostavam de serem chamados de Rabi pelos homens. E agora, a gente vai ver aqui que o Senhor Jesus ele começa a fazer aquela comparação, vocês e eles. Fala bem assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então agora o Senhor aqui está claramente condenando aquela prática de serem chamados pelos homens de Rabi, ou seja, de ser chamado pelos homens de títulos. Aqui o Senhor então começa a combater essa questão de títulos na igreja. Ele coloca ali todos no mesmo patamar. Ele fala: e todos vós sois irmãos. Então não existe hierarquia na igreja, tá? E aqui, se você quiser ver também aí, existe uma passagem bem interessante em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. Você vai ver que aqui nessas palavras de Mateus, o Senhor está combatendo algo que é humano, mau e maligno, que é a questão da vaidade. Se você ler essa passagem, você vai ver que Tiago e João, eles chegam para o Senhor e pedem ao Senhor que no céu eles pudessem assentar um ao lado esquerdo, o outro ao lado direito, né, do Senhor no céu. Imagina a vaidade. E os discípulos ali ouviram isso, os outros 10 discípulos ficaram indignados. E o Senhor dá uma resposta bem interessante a eles, fala bem assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Então o Senhor está falando: olha, a liderança de vocês não vai ser como a liderança dos gentios, porque os gentios eles se assenhoreiam daqueles que estão abaixo dele. Então o Senhor está combatendo aqui mais uma vez a questão da hierarquia. E ele está falando bem assim: a minha hierarquia é diferente. A minha hierarquia ela é de baixo para cima. É interessante notar, irmãos, que todas essas coisas de hierarquia e de títulos vêm do catolicismo. Se você dá uma pesquisada no Google aí, você vai ver que lá em cima está o Papa, depois vai ver os cardeais, depois você tem os padres. Não, depois dos cardeais você tem os arcebispos, e depois dos arcebispos você tem os padres, e depois disso você tem os diáconos. Então é uma grande hierarquia, muito semelhante à da Maranata. Lá em cima você tem o presidente, depois você tem os pastores, um conselho de pastor ali, depois você tem os pastores das igrejas, depois você tem o ungido, depois você tem o diácono e por fim o obreiro. E eu sinceramente, se você é da Maranata, ou algum líder lá, alguém que tem entendimento, escreve aí embaixo no comentário de onde eles tiraram essas coisas. Por exemplo, obreiro, o que é isso? Você olha no Testamento, você não vê nada disso. No Novo Testamento só existem 2 funções. E elas não se relacionam da maneira como isso está aqui. Né? De que agora você é obreiro, depois você vai ser diácono. Não existe escadinha no Novo Testamento da Palavra de Deus. Só existem 2 ofícios. Ou você é bispo ou presbítero, ou você é diácono. O que passa disso é criatividade humana e catolicismo dentro
do protestantismo. Então vamos voltar aqui ao texto, no capítulo 23 de Mateus, versículo 9, diz bem assim: E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então, mais uma vez, o Senhor não quer que ninguém esteja acima de ninguém. A ninguém na terra chamai vossos pais. Uma vez eu perguntei até a um católico: por que vocês chamam o líder de vocês de padre, se na palavra de Deus diz que para não chamar ninguém de pai? Obviamente, ele não soube responder. E a palavra aqui continua dizendo: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. É muito interessante, irmãos, que o Senhor, de novo, ele abomina a questão de títulos na igreja. E se o Senhor está falando para esses homens, para eles não serem chamados de mestres, imagina de pastores. Se você trocar essa palavra mestre para pastores, dá no mesmo. Nem vos chameis pastores, porque um só é o vosso pastores, é o Cristo. É interessante notar também como ele finaliza esse versículo, no versículo 11, ele fala bem assim: o maior dentre vós será o vosso servo. De novo, a hierarquia de Cristo, ela é o contrário. Então, aquele que é maior no meio do povo, esse é o servo. Muito interessante observar isso. O Senhor Jesus também, lá em João, capítulo 13, versículo 14, 5, a palavra de Deus diz bem assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então é interessante o tipo de liderança que o Senhor estava ensinando ali para os seus apóstolos. E a gente pode ver isso no Novo Testamento, como não existia títulos, como os irmãos, mesmo de posições como presbíteros e apóstolos, eles eram referidos por outros irmãos como irmãos, simplesmente irmãos. Por exemplo, aí você pode abrir em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz bem assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que ótima oportunidade para usar títulos aqui. Ele poderia dizer Pastor Paulo, ele poderia dizer amado apóstolo Paulo, mas não, ele escolheu obedecer aquilo que Jesus tinha dito. Irmão Paulo, amado irmão Paulo. Lá em Hebreus 13, 23 também tem outra passagem que diz: sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, aqui de novo, Timóteo. A gente sabe que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um presbítero da igreja, era um líder da igreja. E aqui o irmão se refere a Timóteo como irmão Timóteo. Os irmãos aqui tinham cuidado de obedecer a palavra de Deus, obedecer o que o Senhor Jesus tinha ensinado. Também aqui, semelhantemente, 1 Coríntios 1:1, Paulo escreve: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Provavelmente esse irmão Sóstenes, se você pode ver lá em Atos 18, 17, provavelmente esse irmão era um líder da sinagoga, ou seja, tinha uma posição muito alta. Mas aqui, a palavra de Deus está dizendo que Paulo está se referindo a ele como irmão Sóstenes. E quando você vê a palavra, por exemplo, apóstolo, significa simplesmente um enviado, né? Porque isso é o grego. E quando você vê também a palavra diácono, simplesmente significa a palavra servo. Então, na igreja de Deus não existia, nas escrituras não existia nem títulos, e a hierarquia que existia era totalmente o contrário: o maior dentre vós será o vosso servo. E a gente vê o Senhor Jesus já preparando os seus apóstolos para isso. Por exemplo, na multiplicação dos pães, Mateus 14, 13 a 21, você vê que Jesus, ele pega os pães, os peixes, ele multiplica, mas o que ele faz? Ele manda os seus apóstolos, os seus discípulos, distribuir isso entre a multidão. Então, a ênfase era que os líderes fossem os servos de todos. Semelhantemente, Atos 6, a igreja cresceu bastante, muitas almas se converteram, e os apóstolos estavam ali servindo a multidão. Mas chegaram a um ponto que não puderam mais servir a multidão porque
eles tinham que pregar a palavra. A Bíblia diz que eles viviam na doutrina dos apóstolos. Então, aqui eles, elegem os primeiros diáconos da igreja para servir a mesa, para servir o povo. Diácono não era nada importante, como muita gente pensa, agora eu sou diácono. Não, normal. Esses homens foram eleitos simplesmente para servir a mesa. E uma coisa importante dizer, apesar de não existir uma hierarquia na igreja, existe uma liderança, E Pedro falou uma coisa muito importante sobre essa liderança. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 ao 3, diz bem assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademosto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. É interessante que a carta não era escrita para nenhum presbítero, a carta era escrita para a igreja. A igreja lia essa carta. Tanto que a palavra diz aqui, aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu. Então, essa carta era para ser vista pelos presbíteros também, mas ela estava na mão da igreja. Todos tinham acesso a isso. E aqui a palavra diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha que interessante, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa era a liderança bíblica. Era assim que esses homens deveriam se comportar, não querendo dominar sobre as pessoas e controlar tudo o que se acontece. Você vai num culto da igreja Maranata, a pessoa que está lá, por ser alguma coisa, eles controlam tudo. Eles tem a hora que manda ajoelhar, tem a hora que manda levantar, tem a hora que manda orar, tem a hora que manda isso, manda aquilo. Tudo é mandado, um domínio sobre o povo. Parece uma coisa muito católica mesmo, que tem aquela divisão entre o clero e os leigos, O protestantismo realmente ele trouxe muitas dessas coisas católicas para o meio do povo de Deus. Mas também é interessante que a igreja deveria ver esses homens de uma certa maneira. E aqui você pode ver aqui Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele escreve assim: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, aqueles que aqui trabalham para o povo, eles devem ser estimados, eles devem ser honrados. E sim, se nós temos líderes acima de nós, nós devemos honrá-lo pelo grande trabalho que o Senhor faz através da vida dele em nós, pela edificação que o Senhor traz através da vida desses homens. Mas isso não significa que eles estão acima de nós. Assim como nós devemos servir e amar eles, eles também devem nos servir e amar. Inclusive, eles devem fazer isso primeiramente, porque muitas vezes aqueles que estão sendo liderados não têm maturidade ainda. E o rebanho ele deve crescer de acordo com o testemunho ali do seu líder. E aqui para concluir eu coloquei algumas coisas. Coloquei assim: o Senhor, como libertador dos homens, conhecendo seus pecados de vaidade, buscou ensiná-los com palavras e na prática um caminho diferente praticado pelo mundo. Porque é interessante, muitas vezes a gente não pensa sobre isso, mas a Igreja Católica ela é romana e foram os romanos que mataram o Senhor. E aí depois você vê os protestantes imitando algo que veio de Roma, toda essa hierarquia, esses títulos que levam muitas vezes os homens à vaidade. Aí eu coloquei aqui: o mestre lavou os pés dos seus discípulos e falou da importância de os líderes serem servos. Os títulos que os líderes judeus tanto gostavam foram proibidos pelo Senhor. E com outras palavras ele disse que a igreja só tem um cabeça, um mestre, um pastor, que é Jesus. E todos os outros são irmãos, são iguais.
Pedro fala da importância de os líderes serem um exemplo para o rebanho e que esses líderes não devem usar força e domínio para liderar o povo. Já Paulo fala sobre como a igreja deve ver esses líderes, honrá-los pelo seu trabalho. Em nenhuma dessas passagens podemos ver o que é praticado na Maranata. A Maranata, assim como os católicos, escolheram uma estrutura de governo humano, com hierarquias e títulos. E muitos ainda estão lá dentro hoje, mesmo já tendo ciência da palavra de Deus, ou seja, já tendo conhecimento da palavra de Deus, continuam apoiando esse sistema porque já foram longe demais na hierarquia para perder o seu tempo de casa. Tem medo de deixar um cargo e cair no anonimato e preferem obedecer aos homens do que a palavra de Deus. É muito triste esses sistemas de escada, porque assim como um homem ele começa numa obra de ajudante, ele quer ser o gerente, assim também o homem começa de obreiro e quer ser pastor. É natural isso do homem, é a vaidade, e o Senhor procurou combater isso, mostrando os exemplos errados dos fariseus. Lá nesse sistema, que eu estou falando do sistema da Maranata ainda, para o homem se tornar pastor demora anos. Precisa se passar por cada degrau da hierarquia e mostrar fidelidade à denominação. E claro, se tiver amigos, não faltar os cultos, esse procedimento é mais rápido. Quem está lá sabe disso. Ouvi falar que ultimamente existe um juramento à denominação para se tornar pastor. Não sei se isso é verdade. Se tiver alguém aí que conhece isso, pode escrever nos comentários. Já na palavra de Deus, para se tornar um bispo, é primeiramente necessário desejar trabalhar nesse ofício. 1 Timóteo 3:1. E que ele seja aprovado por um período. 1 Timóteo 3:10. As pessoas para serem bispos ou pastores, se você quiser chamar assim, é interessante também notar, não existe nenhum homem com título de pastor no Novo Testamento. E hoje a gente sempre usa esse título antes do nome da pessoa. E isso está indo contra a palavra de Deus. Então, o homem aqui, de acordo, para ser bispo, precisa ser testado, mas não passar por toda essa hierarquia. E ele também não precisa ser diácono para ser pastor, ou ser diácono para ser bispo. São coisas diferentes. Continua aqui dizendo, e que também, algumas dessas características, esses homens precisam ter algumas características, segundo a palavra de Deus. Ele precisa ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, que não seja novato, para que não se ensorbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que este tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, meus irmãos, isso é mais uma coisa que me fez sair da Maranata. Ali a sua estrutura de liderança, toda essa escada que existe, que eu sinceramente não sei de onde que eles tiraram, mas não foi da palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Eu saí da Maranata também por causa dos títulos e por causa dessa hierarquia que existe ali dentro da denominação. Então é isso. Se esse vídeo te edificou, te trouxe informações importantes, compartilhe nas suas redes sociais, Se você quiser contribuir com algo, faça um comentário aí embaixo, mas use a palavra de Deus. Não use as suas emoções, não. Porque as nossas emoções não vão levar a gente para nada. A gente precisa voltar para a palavra de Deus, irmãos. Muito sangue foi derramado para essa Bíblia aqui chegar em nossas mãos. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.